Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Portal de Luz aqui na Astral TV. Eu sou a Nancy Anovale. Eu sou Vinícius Anovale. Estamos muito felizes em trazer um tema super especial para nós, que é a expansão de consciência na visão pleiadiana. Mas antes eu quero deixar alguns lembretes importantes para você. O primeiro deles é que estamos aqui na Astral TV todas as quintas-feiras às 19 horas, com reprise aos sábados às 15h30. Então você é nosso convidado para acompanhar o programa Portal de Luz. E se você perder, você também pode entrar no YouTube e assistir o programa na íntegra no seu tempo, quando você quiser. E outro recado que eu tenho para dar neste início de programa é que se você quiser receber um símbolo de fluidificação de água dos nossos irmãos pleiadianos, que foi canalizado pela Nancy, que trabalha cura, trabalha expansão de consciência, é só entrar em contato com a gente. O símbolo é este aqui que está na sua telinha e você vai poder fluidificar a sua água, abençoar a si mesmo, a sua família, os animais e as plantinhas também. Este símbolo é um presente dos nossos irmãos pleiadianos para você que está aí em casa, e desfrute. Maravilha! Então não perca tempo, peça o símbolo de fluidificação de água pleiadiana para nós e desfrute, como o Vinícius bem disse, dessa água purificada com muitos potenciais energéticos para você. Então vamos lá falar sobre expansão de consciência. A gente fala bastante aqui nos programas, também nas nossas redes sociais, sobre a expansão de consciência, a importância disso e o quanto os nossos irmãos estelares auxiliam nessa expansão. Mas efetivamente, o que é expandir a nossa consciência? Vamos pensar que nós temos uma bagagem, nós somos fruto do meio em que vivemos, da sociedade em que vivemos, onde nascemos, do nosso núcleo familiar. Então, a nossa personalidade, diversos fatores são construídos ao longo da nossa vida. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, porque muitas crenças, muitas certezas, muitas afirmações, até descrenças também, talvez não sejam tão nossas, fazem parte de onde vivemos, de onde crescemos. Por isso que é importante essa investigação, que também nós sempre reafirmamos, né, Vinícius, dessa importância do nosso autoconhecimento para evoluirmos. Então a expansão de consciência passa por olharmos de forma mais ampla a nossa realidade, o que faz sentido para nós, o que não faz sentido. Então a gente tira a nossa mente de uma caixinha que nós mesmos colocamos, que nós fomos colocados. Então, a expansão de consciência passa pelo aprofundamento, por tirar essas barreiras, essas limitações que, como disse, né, nós mesmos podemos ter colocado, e a gente também é fruto de limitações que também nos colocam. E como que a gente pode fazer isso? A partir do aprofundamento dos estudos, cursos, palestras, a partir da nossa vida espiritual, da nossa jornada espiritual, de meditações, de vivências. Temos diversas possibilidades com os nossos irmãos estelares. Então, expandir a nossa consciência é fundamental para que possamos olhar o mundo por outros olhos e principalmente pelo nosso olhar, né, Vinícius? Sim. É fundamental que a gente tenha esse compromisso com a gente mesmo de olhar as coisas para além do que os olhos podem ver. Esse é um dos principais convites dos nossos irmãos estelares, olhar para além daquilo que os nossos olhos podem ver e enxergar. Então é um compromisso que a gente assume com a gente mesmo, de entender quem somos, entender o que viemos fazer aqui, entender como a gente pode evoluir, e essa evolução é naturalmente expandir a nossa consciência. Nancy falou algo muito interessante, que às vezes a gente carrega coisas que estão conosco que não são nossas, foram ensinadas ou foram de alguma forma aconselhadas, e a gente carrega algumas coisas que
de repente para nós não faz tanto sentido assim. Então esse compromisso, esse autocompromisso, né, de olhar para si e enxergar além é o que vai mover você para expandir a sua consciência. Isso pode ser feito de diferentes formas, né? Primeiro, na maneira de se auto-observar. É importante que você se auto-observe, né? Olhe para dentro e fale, poxa vida, quem sou eu, né? Eu sou realmente assim? Eu sou como as pessoas me veem? Qual é o meu lugar neste mundo, né? E aí que você começa a transcender, a enxergar de uma outra forma. Então é exercitar, é fazer esse exercício de expandir a consciência, é olhar para todas as áreas da nossa vida, para a área espiritual, para a área mental, para a área emocional e também para a área material, e ver como você pode evoluir, crescer, sair das amarras, sair daquele pensamento, às vezes, que te limitam, que te prendem a um passado, te prendem a uma realidade que não dialoga mais com a sua própria vida. Então é um exercício constante de autoobservação e de trabalho, né? Autoconhecimento exige um trabalho da nossa parte, exige um comprometimento com a gente mesmo. E olha que lindo, né? A gente poder se comprometer com a gente mesmo e evoluir, e crescer e se desenvolver aqui neste planeta. E por que expandir a nossa consciência? Será que já não tá bom do jeito que tá? Tudo que eu já aprendi, tudo que eu já vivi, acho que eu já não tenho mais idade para isso. A gente se limita também. Ou ainda sou muito novo para pensar nisso, eu tenho uma vida toda pela frente. Só que o único tempo que existe é o agora. O passado ele já não existe e o futuro também não. O único tempo que existe efetivamente é o momento presente. Então, neste tempo presente, é a hora de você expandir a sua consciência, de você quebrar as suas barreiras. Porque uma vez que você saiu dessas limitações, você consegue ter a visão muito mais ilimitada da vida e de diversas formas de vida. Uma vez que você começa a olhar para além do que os olhos podem efetivamente enxergar, você consegue trabalhar ainda mais dentro da tua jornada de vida, da tua jornada de aperfeiçoamento, de evolução. Então, dessa forma, a gente consegue evoluir um pouquinho mais, porque um dos nossos grandes objetivos aqui nessa encarnação na Terra é evoluir. Porque nós já tivemos outras encarnações, podemos ter diversas encarnações adiante, mas o momento mais valioso é o momento presente. Então, quando a gente chega aqui, nós chegamos com tarefas, com missões, a gente precisa ressignificar questões do passado, seja um passado de outra existência, um passado dessa vida mesmo. E essa expansão, ela possibilita que a gente saia dessas limitações e também que a gente tenha uma conexão ainda mais fortalecida com a espiritualidade, porque se eu tenho uma visão extremamente limitada do que é a vida, limitada do que é a espiritualidade, como que eu vou conseguir expandir e olhar adiante? Como que eu vou acreditar que existem outras existências? Como que eu vou conseguir conceber que podem existir outros planetas habitados? E tantas outras informações que nós não fazemos a menor ideia, inclusive, porque nossos irmãos estelares já disseram, nós não sabemos nem 3% do que realmente é o campo espiritual, do que são as dimensões, do que são todos os seres estelares, do que é toda essa atmosfera. Então nós temos aqui encarnados já uma visão bem limitada do quão maravilhosa é essa vida espiritual. A gente não pode se limitar ainda mais, por isso que é tão importante essa expansão, essa nossa abertura para o novo, para o mundo espiritual, para novos conhecimentos. E sempre lembrando que é interessante a gente analisar o que faz sentido para nós. Então, porque o que faz sentido para mim talvez não faça para você, o que faz sentido para o Vinícius talvez não faça para você, não faça para mim e vice-versa. Mas dentro da nossa essência, uma vez que nós estamos sintonizados, conectados com a nossa essência divina, a gente consegue ir trilhando e o nosso radar fica ligado, como se fosse um GPS. Quando a gente está conectado com a nossa essência divina, o nosso GPS fica super ativado. Então a gente consegue
caminhando onde nós temos que caminhar. A gente consegue trilhar o nosso caminho, porque nós temos sim o nosso propósito de evoluir, mas nós temos uma missão de alma também. E a gente consegue ir de forma mais tranquila e serena neste caminho para a nossa missão de alma. Então a nossa expansão de consciência contribui também para a nossa conexão afinada da espiritualidade. O sistema comando estelar, que foi canalizado pela Nancy, que é um presente dos nossos irmãos estelares, os pleiadianos, para nós aqui na Terra, ajuda nessa expansão de consciência. Todo o trabalho dos nossos irmãos pleiadianos aponta nessa direção de autoconhecimento e expansão de consciência. Então, você que está em casa e às vezes se sente um pouco solitário e não sabe exatamente por onde começar, nós temos aqui algumas ferramentas e algumas possibilidades que vão te dar esse impulso para que você consiga olhar para dentro com mais nitidez, consiga ter meios para facilitar esse processo que às vezes no começo pode ser um pouco mais dolorido, um pouco mais difícil, mas nós temos ferramentas extraordinárias dentro do sistema comando estelar que podem apoiar você nessa jornada de evolução e expansão de consciência. Por exemplo, nós temos a meditação estelar, que é uma meditação que você ouve, e essa meditação te conduz a um estado de relaxamento profundo, ao mesmo tempo em que trabalha no seu ser integral, fazendo encaixes, fazendo ajustes que às vezes são necessários para essa expansão. Então, com a meditação estelar, ao mesmo tempo em que você relaxa e medita, você também consegue expandir a sua consciência, fazendo de forma regular. Então, fica o convite para você participar das nossas sessões de meditação estelar, que a gente faz com frequência. Entra lá nas nossas redes sociais, acompanhe o @Sistema Comando Estelar e veja qual a próxima data para que você possa se conectar. Ao mesmo tempo, a gente tem mãos estelares também, que podem auxiliar. A gente faz o envio para o planeta de mãos estelares, a gente faz os atendimentos de mãos estelares também. Então é mais uma forma de você se conectar com essa força pleiadiana que vai te auxiliar a enxergar o mundo de uma forma diferente, que vai fazer um trabalho de transformação profunda, saindo de dentro para fora. Perfeito, Vinícius. E são tantas ferramentas que nós podemos utilizar e nós somos tão abençoados por termos tantas possibilidades para nos conectar e expandir a nossa consciência. Inclusive, falaremos no nosso próximo bloco de forma prática o que nós podemos fazer para expandir a nossa consciência, trazendo sugestões práticas para você colocar já hoje no seu dia a dia e expandir a tua consciência. Vamos agora para um breve recadinho super importante e voltamos já. Olá, eu sou a Nancy Vale, canalizadora do Sistema Comando Estelar, e tenho um convite para você, caso você queira se conhecer ainda mais, caminhar na busca do autoconhecimento, então que você possa passar por um atendimento com uma das técnicas do Sistema Comando Estelar. Temos mantras, meditação, mãos estelares, que é uma imposição de mãos maravilhosa, e também a mesa estelar, onde fazemos um tratamento completo em todas as áreas da nossa vida, espiritual, emocional, mental, material. Então fica o convite para você se autoconhecer, se cuidar, se curar, aqui @Sistema Comando Estelar. Pode ser um atendimento comigo, com o Vinícius, e também o espaço Luz Estelar, onde também atendemos com outras técnicas tão abençoadas quanto, como tarô, numerologia, reiki, a radiestesia. Então, para que você tenha ferramentas para se autoconhecer, se cuidar e se amar. Estamos de volta aqui com o programa Portal de Luz na Astral TV. É sempre uma alegria, uma honra estar aqui dividindo este momento com você, falando de elevação espiritual, expansão de consciência, que é o nosso tema de hoje, sempre inspirado pelos nossos irmãos estelares, os pleiadianos, que muito nos honram com esse amor incondicional que eles sempre nos trazem. Então vamos seguir aqui no nosso programa falando de expansão de consciência. Eu quero trazer algumas reflexões que talvez sejam úteis para você olhar para a sua própria vida e ver como você pode expandir a consciência. E, por exemplo, você pode olhar para o seu sono. Será que você tem um sono adequado?
Será que o número de horas que falam que é importante para você dormir é realmente o que você precisa? Será que você está ouvindo o teu corpo? Será que você está ouvindo as suas necessidades físicas? Fica aí o questionamento. Um outro assunto, alimentação, né? Será que você tem se alimentado da melhor forma possível? Será que aquilo que você ingere todos os dias, você o faz com consciência, olhando os benefícios para o seu corpo, mas não só a questão física, né? Mas ter esse olhar maior, né? Esse olhar espiritual sobre a alimentação, de sacralizar a sua alimentação. Então, esse é um aspecto muito importante, né? Que a gente acaba quebrando alguns paradigmas, que é importante que você olhe para além daquilo que às vezes dizem, mas que não necessariamente fazem sentido. Então, expandir a consciência é olhar para todas as áreas da sua vida. Eu citei aqui 2 exemplos materiais, mas que você pode fazer em todas as áreas, né? Na questão das suas emoções, como você lida com as suas emoções. Quando você sente raiva, por que você sente raiva? Então você identificar qual o gatilho que desperta esse sentimento. E aí, fazendo essa auto-observação, você vai ter meios para trabalhar e ver como você pode talvez sentir menos raiva. Ou talvez conseguir eventualmente eliminar esse sentimento que às vezes é tão nocivo, né, na sua própria vida. Então, expandir a consciência passa por esse exercício de se observar e ver aquilo que você pode mudar e transformar na sua própria vida. Exatamente. E essa expansão de consciência não precisa ser somente em um momento do seu dia, em um momento, em um horário que você escolha na semana. Está dentro da sua rotina, do seu dia a dia. São essas pequenas observações. Nós já falamos em outro momento da importância, por exemplo, de você ter um caderno onde você faça suas reflexões, onde você anote como foi o seu dia, quais foram as suas emoções, né? Como você lidou com os desafios daquele dia, como que você recebeu as alegrias daquele dia também. Porque muitas vezes a gente sempre se apega somente aos momentos difíceis, mas e os momentos felizes? E as boas notícias que a gente recebe? A gente tem dado o devido valor ou a gente fica esperando também momentos grandiosos para celebrar? Ou a gente tem celebrado as nossas pequenas conquistas? Expandir a consciência passa por este olhar para si, pelo nosso autoconhecimento. E trazendo outro exemplo também de forma prática, a meditação. Falamos da meditação estelar, mas temos também diversas meditações. As meditações com mantras, temos os mantras estelares também, por exemplo, o Om Hari Om, que é o mantra da compaixão, Om Hari Om. Então você pode pegar o seu japamala, caso não tenha um japamala, você pode repetir quantas vezes você achar necessário, ou as 108 vezes que está no japamala, Om Hari Om, Om Hari Om, trazendo para si essa energia da compaixão e também deixando ali a sua mente dar uma equilibrada e os pensamentos vão vir enquanto você fala Om Hari Om, passam 3 pensamentos da sua mente diferentes, mas você vai deixando esses pensamentos só passarem e você vai retomando. Isso é expandir a consciência, porque o mantra ele é poderoso, ele te conecta com a espiritualidade, não é só uma palavra falada ao vento. Om Hari Om tem uma assinatura energética nesse mantra, então você está trazendo a força da compaixão para o seu corpo, para a sua mente, para o ambiente em que você está. Então, se você puder falar em voz alta, perfeito. Ah, não posso falar, eu estou no ônibus, eu estou com outras pessoas aqui, eu só vou mentalizar. Ótimo também, então você mentaliza o Om Hari Om. Isso te conecta com a espiritualidade, com a sua essência que está aqui dentro, mas também que está ali no universo, junto com a consciência cósmica universal, e você expande sua consciência. Aquela sensação de plenitude que sentimos quando a gente termina uma meditação, quando a gente termina uma prática de yoga, quando a gente termina qualquer prática que nos envolve nesse mundo espiritual, a gente sente uma coisinha tão boa, é uma plenitude, e essa plenitude ela auxilia nessa sua expansão, porque você consegue ver para além da matéria, você ultrapassa essas barreiras físicas do nosso corpo, porque é importante ressaltar e a gente relembrar que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena.
Então aqui é só uma passagem. A gente às vezes se apega tanto, né, a essa vida material, ao que estamos vivendo agora, e a gente esquece que já tivemos outras existências e que podemos ter outras existências para além desta. Então a meditação é uma forma excepcional de você expandir a sua consciência. Tem o mantra Om Hariom, que é um dos mantras estelares. Nós temos também o Okyo Shue, que tanto falamos aqui, que significa benevolência e elevação espiritual. Então você pode, junto com o seu japamala, Okyo Shue, Okyo Shue. Veja que maravilha você poder trazer essa assinatura energética para o seu dia, de benevolência. O que é benevolência? É você ter um olhar compassivo com todos os seres, com você mesmo, é você trazer a amorosidade, o amor incondicional para todos que estão ao seu redor, você trazer isso para sua casa ou para o lugar em que você está. E a elevação espiritual, uma vez que a gente se eleva espiritualmente, a gente consegue efetivamente expandir a nossa consciência. E tantos outros mantras tão abençoados quanto. Ou você pode fazer o terço. Então, uma vez que você está fazendo sua prece, você também, tudo que você se conecta com a espiritualidade dentro do Deus do seu coração, do que faz sentido para você, você expande a sua consciência. Se você quer efetivamente expandir a sua consciência, você precisa, num primeiro momento, se questionar. Não dá para expandir a consciência sem se olhar, sem se observar. Então é preciso confrontar valores, é preciso confrontar ideias, é preciso se olhar de uma forma profunda para identificar aquilo que precisa ser superado muitas vezes. E é com essa superação, ampliando os horizontes, é que a gente vai ter essa expansão e fazer da nossa vida um ato consciente. Expandir a consciência é viver com consciência, é saber o seu lugar no mundo, é saber o que você veio fazer aqui nesta terra. E esse processo não tem como fazer se você não olhar para dentro. Então o convite amoroso dos nossos irmãos estelares, os pleiadianos, é que você faça esse exercício de olhar para dentro, de se identificar, de buscar dentro de si algumas respostas, sempre questionando aquilo que foi colocado muitas vezes, não por você, o que a gente deixou que entrasse em nós. E uma vez que você se questiona e começa esse processo de transformação, você olha para fora e consegue observar algumas situações que estão ali, né, bem perto de você às vezes, que não te cabem, que não fazem mais sentido. E tudo bem, porque expandir a consciência precisa passar por este questionamento interno, mas também olhar para fora. Às vezes a gente naturaliza algumas situações que estão aí colocadas, que acontecem de forma corriqueira, todos os dias, mas que não deveria ser assim. Então esse convite de expansão de consciência é esse olhar interno para se transformar e também observar o que está de fora e incorporar aquilo que faz sentido, aquilo que ressoa com o teu coração, que ressoa com o nosso ser essencial, né? Com a nossa mais pura essência, que é de amor, de integridade, de lealdade, de compromisso com a natureza, de compromisso com todos os seres vivos, né? Os nossos irmãos, nossas irmãs, os animais, enfim, a gente tem um caminho aí grande para fazer, mas sempre olhando para dentro e se questionando e também questionando alguns valores e algumas ideias que estão lá fora. Será que realmente faz sentido para a sua vida? Fica aí o questionamento. Estamos questionadores hoje, né? E eu vou deixar mais um aqui para você. Você tem coragem de ser você mesmo? De ser você mesma? Nem sempre nós temos, porque muitas vezes nós nos preocupamos com o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão pensar. E essa é uma caixinha que nos limita muito e interfere diretamente na nossa expansão de consciência. Eu falo por mim. Às vezes eu penso no que as outras pessoas estão pensando, ou me preocupo, já melhorei muito, mas a gente precisa estar em constante questionamento. Eu estou fazendo isso porque faz sentido para mim ou é para agradar o outro? Eu estou fazendo isso porque é bom para mim ou eu quero parecer alguma coisa? Nós já falamos aqui sobre o ser e parecer. O que faz mais sentido? Eu ser efetivamente
ou eu parecer algo, seja parecer mais legal, parecer mais interessante, mais inteligente, mais bondoso, mais generoso, ou que eu seja realmente. Então esse questionamento que o Vinícius trouxe de realmente olhar para si é fundamental, e isso é uma porta de entrada da expansão de consciência. E uma vez que nós estamos nesse caminho e expandimos a nossa consciência, o mundo fica diferente, a vida fica diferente, porque nós estamos enxergando com outro olhar, com um olhar mais expandido, com um olhar mais amoroso, com um olhar mais consciente, com um olhar com muito mais clareza das coisas como elas realmente são. E além disso, nós abrimos as portas da espiritualidade, nós permitimos que os seres estelares, que os nossos guias, mentores, anjo da guarda, falem com a gente e a gente consegue ouvi-los, porque se nós estamos super fechadinhos, limitados, nossa, o teu anjo da guarda tá ali, ó, batendo na porta, você não escuta de jeito nenhum, e ele tá lá só tentando achar uma oportunidade de falar com você. Então, uma vez que você vai saindo dessas prisões que a gente mesmo se coloca e outras que a gente acaba sendo colocado pela ignorância, porque a vida se encaminhou dessa forma, porque nós só estamos olhando para a vida material, para os nossos desafios diários, a gente se limita e não consegue ouvir a voz da espiritualidade. A gente não consegue ouvir a voz de Deus dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E é fundamental que a gente possa ouvir Deus dentro de nós e também a nossa essência divina. Nós e o que a gente se coloca realmente. E não somente o que a sociedade impõe para nós. Então o recado de hoje é para que você se permita expandir sua consciência, ser cada vez uma pessoa mais consciente. Trouxemos dicas práticas, então você pode meditar, você pode estudar, você pode ler mais, você pode assistir filmes e séries que vão expandir a tua consciência, e não só dentro da espiritualidade, mas todo o conhecimento que você vai racionalizar diante daquele conhecimento, questionar aquele conhecimento também, você vai se abrindo, saindo dessas caixinhas, e principalmente o olhar para si, o olhar para dentro de você, você enxergando quem você realmente é. Se você ainda não trabalhou na sua expansão de consciência, hoje é o dia, não precisa adiar. Você pode começar ainda hoje, então faça esse exercício e inicie essa jornada. Se você já está vivendo nesse processo, se questionando, se olhando, procurando evoluir, siga firme nesse caminho. Esse é o chamado, esse é o convite dos nossos irmãos pleiadianos, para que a gente evolua, cresça, expanda a nossa consciência e viva a plenitude que é estar aqui nesta terra, que a gente viva com o nosso máximo potencial, colocando todas as nossas potencialidades para fora. Então, para isso a gente precisa expandir a nossa consciência, e isso é possível começar hoje mesmo. É isso aí. Então comece hoje, expanda sua consciência, vamos começar agora. E muito obrigada por estarmos juntos mais uma vez. Nos vemos na próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau.